A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar dos Salmos de Davi, Salmos 12, que ele pede socorro ao Senhor, coisa que nós devemos também fazer. Nas aflições nós devemos pedir socorro ao Senhor e não ir atrás dessas profecias que tem por aí, né? Vamos falar profetadas, né? Então nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Davi escreveu esses salmos mostrando esse tipo de desespero, mas seu motivo reflete uma atitude louvável que merece ser imitada por todos que procuram honrar ao Senhor, né? Porque não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens, falam com a falsidade uns aos outros, falam com lábios lisonjeiros, né? E bajuladores também, né? De coração fingido, sendo que essa perspectiva humana do bem está perdendo com o mal. Então veja bem, nós estamos buscando as coisas no ser humano, no homem, né? E nós estamos vendo que as coisas estão perdendo, né? O bem está perdendo contra o mal, porque essas pessoas são só bajuladores, aí que querem só aproveitar daqueles que estão sofrendo, né? Lá no Salmos 12, versículo 1, diz assim: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Então, veja bem, então está faltando homens bons, bondosos, né? Pessoas bondosas. E no Salmo 2 fala assim: cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Então veja que Davi está falando que as pessoas são enganadores, né? Os últimos fiéis estavam sumindo no meio de tantas pessoas falsas e mentirosas, estavam dominando. Davi gritou por socorro, ele via a justiça humana resolvendo o problema, mas ainda confiava na justiça divina. Então veja bem, o ser humano ele fala que dá solução aos problemas, mas não. Quem dá solução aos problemas da nossa vida é Deus. É difícil achar alguém que nunca se sentiu desesperado e pedindo como se estivesse se afogando. Então, veja bem, sempre nós passamos por dificuldades, sempre nós temos os tempos tempestuosos, né? Mas nós temos que sempre buscar a presença de Deus. Lá os motivos são diversos, como problemas financeiros, de dor física e de doenças ou danos, a angústia emocional e grandes perdas, né? Sentimento de culpa dos pecados, traição e muitos outros tipos de pecados, né? Que nos afligem todos os dias da nossa vida. Então veja bem, nós temos que fugir de tudo isso, né? No Salmos 12, 3 diz assim: o Senhor cortará o lábio dos lisonjeiros e a sua língua lhe fala soberbamente. No 4, pois dizem, com a nossa língua prevalecemos, os lábios são nossos, que é o Senhor. Então, fala, quem é o Senhor? Sobre nós? Então, veja bem, aqui as pessoas estão falando, Deus não é, quem é Deus sobre nós? Nós somos aqui, nós que resolvemos o problema, né? Tem muitas pessoas que são dessa maneira, só confiam no que eles falam, né? No que eles acham. Mas não, nós não temos que achar o que nós achamos, né? Nós temos que buscar ver o que Deus acha de nós, né? A nossa experiência confirma no ensino bíblico sobre o grande poder da língua. Então veja bem, se você ler a Bíblia, vai lá em Tiago 3, do versículo 2 ao 12, que vai falar, né, que a língua é um pequeno membro que faz um dano tremendo na vida das pessoas, né? Então veja bem que ali, né, as pessoas ainda continuam falando, usando a língua, né? Usando a boca para falar as coisas erradas. Tiago 12, 5 diz assim: por causa da opressão dos pobres agora e dos gemidos dos necessitados, me levantarei, agora diz o Senhor, porém em salvo aqueles para quem eles assopram. Então, quantas pessoas demonstram
desdenho, né? Desdenho total com a palavra de Deus. Acreditam que podem alcançar seu objetivo e até mudar o mundo pelos seus discursos. Quantos se acham espertos e capazes de manipular outros com seus pecados e escaparem das consequências dos seus atos de injustiça e crueldade, mas devemos confiar no Senhor, como fez Davi. Então, veja bem, nós não temos que concordar com as pessoas que dizem, né, que na internet diz muita coisa errada, não? Muita coisa errada, e as pessoas acreditam, né, e estão perdendo a salvação, porque não estão acreditando nas palavras de Deus. Davi acreditava em Deus, mesmo que falassem para ele, mesmo aqueles que eram os amigos lá de Davi, davam palpites, né, para ele, né, ele não aceitava, ele queria, era Deus falando com ele. Olha lá, na capacidade e intenção de Deus de fazer a justiça, protegendo os inocentes e castigando os perversos. Veja bem, Deus faz a justiça, né, para os inocentes e castiga os maldosos, né? As palavras dos homens falsos podem desafiar a autoridade do próprio Deus. Veja bem, muitos falam que é Deus que está falando, né? Mas Deus nem falou nada, mas a pessoa fala, não, é Deus que mandou eu falar isso. Então, veja bem que muitas pessoas estão desafiando a autoridade de Deus. Salmos 12, 6. As palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Então, naquela época, eles usavam uns cadinhos de barro, né, para purificar o ouro. A prata, o ouro, né? Então, tinha que purificar 7 vezes para tirar todas as impurezas, né? E nós também temos que nos purificar também de todos os atos, que nem Jesus falou para Pedro, né? Nós temos que perdoar quantos? 7 vezes 70 vezes. Então, veja bem, né, que nós temos que ser purificados todos os dias da nossa vida, porque nós cometemos erros, mas quando nós cremos em Deus, né, Deus nos perdoa de todos os pecados. Salmos 19, 10 diz assim, mais desejais como ouro, sim, porque muito ouro fino e mais doce do que o mel e do licor dos favos. Então, nós desejamos o quê? Ser como ouro, né? Como o mel, né? Que naquela época o que tinha de mais doce era o mel. Então, muitos querem ser dessa maneira, mas para isso nós temos que alcançar a Deus. Aqui no Salmos 19, né, Davi frisou o valor da palavra de Deus para guiar seus servos. Mas no Salmo 12, Davi está dizendo da fidelidade de Deus em cumprir sua promessa. É de responder às petições dos inocentes e fazer justiça contra os malfeitores. Então, Deus, ele ouve os inocentes, ouve a pessoa que é pura de coração. Mas os malfeitores, né, aqueles que dizem mal da palavra, né, usam mal da palavra, aí são castigados. Não? Deus não escuta. Salmos 12, 7. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrarás para sempre. No 8. Os ímpios circulam por toda parte. Quantos mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Davi afirma a sua confissão na fidelidade de Deus, mesmo, né, confiando, né, confirmando ou confiando, ele fica triste, né, de ver tudo isso que está acontecendo, que as pessoas não estão, né, fazendo nada, né, e como a sociedade nos rodeia, né, a sociedade nos impõe coisas, né, que nos deixam tristes perante a Deus. Hoje em dia, a perversidade, né, é exaltada e a santidade de Deus, né, e dos seus seguidores é vista como motivo de zombaria, sendo que os homens são vistos como bobos e os enganadores como espertos. Mas devem lembrar que, apesar da blasfêmia dos homens, Deus continua sendo o perfeito e santo juiz de
de todos, pois pode ter clareza nisto. Então veja bem, por isso a sua palavra é pura como a prata. Então veja bem, Deus ainda é justiça, né? Deus é o santo juiz de todos que podem ter, né, clareza, que são puros, são limpos do coração, né? Então Deus está sempre ali buscando aqueles que são puros de coração, e isso vai fazer a diferença no dia do arrebatamento, no dia que Jesus vir buscar a igreja, porque muitos estão aí sendo lobos, né, com pele de cordeiro, né? Muitos pastores estão aí, né, como fala lá em João 10, né, também você vê que ali fala dos maus pastores, né? E Deus, Jesus Cristo, é o sumo sacerdote, o sumo pastor de todos nós. Ele vai vir nos buscar para levar para a sua glória, mas para isso nós temos que pedir socorro, né, auxílio a Deus nas nossas diversidades. Amém? Esse é o Salmos 12. Eu acredito que deu para esclarecer bem o que Davi estava falando, né, mas nós temos que confiar na palavra. Temos que buscar respostas na Bíblia. Tá? Então, seja diferente. Não seja igual aos outros que vão atrás de doutrinas humanas. Vá atrás da doutrina divina. Deus abençoe a todos. Não esqueça de deixar seu likezinho aí, né, o seu joinha. Né? Não esqueça de você inscrever-se, se você que não é inscrito. E compartilhe com seus amigos, que tem muito mais coisas ainda para nós falarmos. Nós estamos ainda no Salmos 13, até chegar aos 150, tem muita coisa, e ainda tem muita coisa, eu quero ainda viver que nem Moisés, até 120 anos, fazendo e falando da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, até uma próxima.